Edu, é a primeira temporada profissional do Patrick, né? Primeiro gol dele como profissional, já marca aí no dia do aniversário da mamãe, né? Felicidade, saúde e paz pra ela. Cara, futebol, a renovação é muito importante no futebol, né? O Atlético foi ao Palmeiras e pegou alguns nomes já conhecidos aí nacionalmente, na venda do Paulinho, né? Depois fez uma outra negociação para trazer uns caras pra Belo Horizonte, e entre eles chega um menino. Eu vi esse Patrick jogar em Belo Horizonte no ano passado, em uma decisão de sub-20 contra o Cruzeiro. E ele era o líder do meio campo do time, era uma referência do time sub-20 do Palmeiras. Jogando à frente da zaga, com qualidade, com essa passada larga que ele tem, com qualidade do passe. Você pode pegar as estatísticas do jogo aí, um cara ganhador de duelo, um cara que tem um altíssimo índice de acerto de passe, quase 90% no jogo de hoje, um altíssimo índice de duelos vencidos, também no jogo de hoje ele teve isso. Cara, por que não colocar pra jogar? Hoje na turma do bate-bola mais cedo a gente falava, cara, põe pra jogar. Você não tá gostando do Fausto Vera, você não tá gostando do Caio Paulista lá na esquerda, bota o Rubens na esquerda, bota o menino no meio de campo. Acabou de jogar no fim de semana no Clássico, 45 minutos. Era uma fria do caramba, não era? Foi bem, não foi? Dá confiança pro cara, bota pra jogar de novo. Chega sábado contra o Corinthians, tiver ausências aí, menino não tá bem, tiver alguma... O Arana vai ficar fora por mais tempo aí de novo. Bota o cara pra jogar, bota o Patrick pra jogar. Nesse momento, Edu, é pra dar confiança e pra ter paciência, evidentemente, porque, de novo, é a primeira temporada de profissional dele. Mas eu enxergo muito potencial nesse cara. Enxergo muito potencial, que ele pode ter uma carreira profissional muito importante. E que bom que os caras, que às vezes a turma critica bastante, mas a turma que observa o desempenho, que mapeia mercado, que entende as opções que tem à disposição por aí, enxergou um talento nesse menino. Já era falado lá no Palmeiras, mas não ia ficar por lá, porque lá é difícil de jogar. Buscaram o menino e agora que deem oportunidade, que deem minutos, que deem tempo pra ele e que tenham paciência pra que ele se desenvolva. Potencial tem, Edu. 21 anos, né? Apenas 21 anos. Antes tarde do que nunca, né, Cirilo? Que bom que o Patrick tá jogando. Ainda é primeiro semestre. Vai ser um cara muito importante pro Atlético no segundo semestre, sem dúvida nenhuma. Sequência de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, se tudo der certo, o Atlético avançar à próxima fase, de preferência em primeiro do seu grupo. O Patrick, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, passa a ser uma peça importante nesse time. Um jovem ativo do clube, um volante alto, quase 1,90 m, passadas largas, qualidade com a bola nos pés. Você citou um ganhador de duelos, hoje fez gol, presença na área. Eu comentei os jogos das finais, né, do Palmeiras contra o Cruzeiro. Lá em São Paulo ele foi expulso. Era para ter sido expulso no início do segundo tempo, inclusive. Estava meio destrambelhado, mas desde então já chamava atenção. E agora começa a escrever a sua história com a camisa do Atlético. E começa bem, é um bom início. Um ótimo segundo tempo contra o Cruzeiro, num jogo dificílimo, em que o adversário tinha mais volume ofensivo. Ele entrou na segunda etapa e ajudou a dar equilíbrio no jogo, porque fortaleceu o meio de campo do Atlético, sem dúvida nenhuma, e colocou uma pulga atrás da orelha do Cuca. E o Cuca entendeu essa pulga, esse sinal, e escalou o garoto para começar o jogo hoje diante do Maringá. E o Patrick fez um grande jogo, defendendo, atacando, pisando na área, vencendo duelos, desarmando, antecipando, lutou muito e foi premiado com um gol, cara. Estreia dele na Arena MRV, estreia dele iniciando um jogo diante do torcedor aqui na Arena. O garoto vai lá e mete um gol. Então já começa com estrela também. E vem mostrando capacidade, cara. Pode ser cedo para elogios? Pode. A gente está elogiando um segundo tempo num clássico e o jogo de hoje contra o Maringá. Mas é um ótimo recado, é um excelente cartão de visitas numa posição que o Atlético está carente. O Cuca fala de volante desde o dia que ele pisou no Atlético, nessa terceira passagem. E eu acho que tem razão, o Atlético ainda precisa de volantes. Chamou atenção o que o treinador do Atlético pensou pro jogo de hoje, né? Ficou nítido para quem estava no estádio que quem terminou os ataques, quem atacou a linha defensiva do Maringá hoje, foram os defensores do Atlético. Sim. O Lianco sofreu pênalti, o Alonso mandou bola na trave, gol do Patrick,
franco, cara a cara com o goleiro. Impressionante como o Cuca pensou na inversão, né? Tinha hora que os dois primeiros caras começando a jogada eram o Rubens e Scarpa. Exatamente, justamente para melhorar essa saída de bola e até para proteger num possível contra-ataque, você ter jogadores de mais velocidade defendendo. Então essa inversão, já que você vai me marcar individual, eu vou arrastar os seus piores marcadores, que são seus atacantes, lá para a defesa. E aí, o movimento sincronizado, né? Dos defensores subindo e dos atacantes baixando. Um cruzamento para confundir o sistema defensivo do Maringá. Olha, foi muito bem pensado, muito bem planejado, mas se não fosse bem executado, não daria certo. Então foi muito bem executado também o planejamento do Cuca para enfrentar um adversário que é de Série C, vamos falar que é fraco, mas é o Maringá, mas que faz um jogo específico, uma marcação diferente, muito interessante de se assistir e que o Cuca trabalhou muito bem, pensou muito bem e que os atletas executaram melhor ainda. Foi um jogo muito legal para quem gosta de parte tática de assistir aqui na Arena MRV. É bom ver jogo com quem entende de bola igual você, porque o jogo no campo ele é completamente diferente, né? A TV, você vê o jogo na TV, a TV te mostra o que ela quer te mostrar, né? É o olho ali do câmera. Você tá vendo o olhar de alguém no jogo. Você tá no campo, você vê o campo aberto. Realmente, taticamente, hoje foi um jogo bem legal. A gente fala de times aí tecnicamente bem inferiores, né? O caso do Maringá, com uma pretensão financeira, né, Rubens Júnior? E um poderio financeiro bem menor. Mas é muito legal ver que tem gente tentando fazer alguma coisa diferente também, né? Jeito diferente de jogar futebol também. Né? Destacar os dois treinadores, cara. Sim. Tanto o Castilho quanto o Cuca. Porque quando um treinador de fora vem aqui e faz esse tipo de coisa, a gente elogia. Pô, que jeito diferente. Querendo ou não, velho, os caras aguentaram 48 minutos no primeiro tempo. Se tivesse 2 de acréscimo só, virava 0-0. Exatamente. E o Atlético fisicamente fez um grande jogo também. E aí, quando o Maringá pregou, o Atlético deitou e rolou na segunda etapa. Mas destacar o plano e a leitura do Cuca para enfrentar esse adversário, cara, e o bom trabalho que o Castilho faz no time de Série C e que encara equipes como o Atlético, que é um time de Série A, e não à toa o Maringá tem encarado os grandes lá de Curitiba e foi finalista do Paranaense esse ano. Cláudio, pro fim de semana, observações importantes. Vejamos a situação do Coelho. Sim. A do Patrick, pelo visto, não é nada, né? Ele disse aí que é cãibra. Tem algum outro cenário a ser observado, Rezende? O Hulk saiu ali com um incômodo, mas me pareceu tranquilo também ali na zona mista. Tava lá, né? Depois da entrevista do Thiago, eu até cumprimentei o Hulk ali na zona mista, tá tranquilo. Agora o Coelho saiu mancando. Foi um tostão do Hulk. O Villar, no meio de campo, no finalzinho do primeiro tempo, ele vai com o joelho na coxa direita do Hulk. E ele reclamou muito. Foi uma tostão, dói pra cacete. Agora o Coelho você destacava, né? Ele já tinha sentido ali e ele saiu mancando. Ele sentiu, começou a bater a perna direita no gramado, se seguiu ali mais 2-3 minutos em campo, depois desabou. Esse aí eu acho que preocupa, viu, Cláudio? Esse aí, o Coelho é o que preocupa, né, Cirilo? Então vamos ver, tem ainda treinamentos amanhã, o regenerativo, ele vai ser avaliado. E também, na sexta-feira, véspera do jogo, o Coelho, então, fica essa preocupação aí, essa dúvida. O restante do time não, né? E, inclusive, né, muito possivelmente o Galo vai ter um time parecido com esse de hoje, né? O Patrick foi bem, o Cuca, a tendência de que dê uma sequência, vamos ver. Mas não deve fugir muito desse time de hoje aqui. Se o Coelho estiver bem, pode até repetir a escalação para o jogo do fim de semana, porque os demais jogadores estão aí disponíveis pro técnico Cuca. Avança o Galo, Caixa! Uma vitória sensacional do Atlético. No começo do jogo o Maringá tentou jogar, tentou fazer alguma coisa, chegou a ameaçar o gol do Atlético 1 ou 2 vezes, mas o Galo foi o senhor do jogo durante os 90 minutos. Faz 1-0 com o Rubens, que volta a marcar. Uma partida brilhante do Rubens mais uma vez. Vem o segundo tempo e o Panzi disse bem, Maringá cansou, né? Ficar aquela marcação homem a homem no primeiro tempo. Acabou abrindo o bico o Maringá no segundo tempo. O Atlético não tem nada a ver com isso. Foi pra cima. Eu falei, tava 1-0 ainda, se apertar faz 3-4 e acabou fazendo 3-4, por pouco não faz os 5. A grande notícia, me encheu os olhos hoje o garoto Patrick, eu já esperava isso dele, ele já entrou em algumas partidas, mas hoje começou jogando, fez um belíssimo primeiro tempo, marcando, ajudando ali atrás, fez gol, né? Apareceu na grande área numa ótima jogada do Natanael, quando ele veio para o Atlético, né? Naquele pacotão de contratações, e veio lá do Palmeiras, muita gente falando
de um jogador, de outro, e ele veio meio despistado ali, né? Veio meio quitinho ali, mas eu não me lembro quem, alguém me falou, Cássio, o grande cara do Palmeiras está indo pro Atlético, é o menino, é o novinho, é o das pernas compridas, é um volante bom de bola, talentoso. Hoje ele mostrou isso, teve seu nome cantado pela torcida na Arena MRV. Segue o jogo, Cirilo. E agora, eu não abro mão dessa vitória contra o Corinthians, porque eu quero esse G4 rapidinho pro Galão, Cirilo. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Que vitória espetacular na noite de ontem, onde o Galo venceu a equipe do Maringá e se classificou aí para as oitavas de finais da Copa do Brasil, garantindo aí R$3.600.000 para os cofres do clube, né? O clube que está atravessando um problema financeiro muito gigante aí com dívidas. É um dinheiro que chega aí para o clube e espero que a diretoria consiga trabalhar da melhor maneira possível para agilizar a situação financeira do Galo. O Galo está classificado, hoje ainda tem mais alguns jogos da Copa do Brasil para definir o restante dos classificados. E com isso aí, depois que tiver todo mundo classificado, vai ter um sorteio para definir os confrontos das oitavas de finais. Então, ainda não se sabe quem o Galo pode enfrentar nas oitavas, né? Mas o importante é já estar classificado, já estar garantido na próxima fase, que é super importante isso aí. E o grande achado da partida, né? Que foi aí o menino Patrick, né? O grande destaque da partida. E eu acho que o Galo só tem a ganhar com isso, né? Como foi falado aí pelos amigos da Rádio Itatiaia, o Galo precisa de volante e tem nesse garoto um grande potencial aí para arrebentar com a camisa do Galão da Massa. Deixa sua opinião nos comentários, comenta aqui também, bota aí hashtag aqui a Galo pra gente saber que você chegou até aqui no vídeo. Não esquece de deixar like, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações, que é super importante para você receber todo o conteúdo aqui do canal Corte do Galo, para você ficar informado de tudo que acontece no nosso mais querido Atlético Mineiro, o Galão da Massa. Um forte abraço e até mais tarde com o próximo vídeo.